E a gente vai começar hoje a sexta semana. A sexta semana vai falar exatamente do domínio próprio. Domínio próprio. Essa semana é enigmática. Essa semana é fantástica. Porque muita gente tem dificuldade com o domínio próprio. Eu conheço pessoas que têm um problema com a língua. Aqui nessa igreja, acho que não tem ninguém com esse problema. Amém, que seja assim. Eu ouvi a história de uma irmã que era terrível na igreja dela, não era aqui no Paraná, não. Aí um dia essa irmã morreu. E alguém chegou para o pastor e disse assim, pastor, a irmã fulana morreu. Eu disse, ainda bem, vou ter que arrumar 2 caixões. Um para ela e outro para a língua. Aqui na igreja, acho que não tem ninguém que precise de 2 caixões. Será? Eu já vivi momentos que eu estou conversando com uma pessoa sobre um assunto e me vem à mente algo para falar, mas aí eu passo pelas peneiras e eu digo, não vou falar. E fico louco para falar. Não vou falar. E aquela vontade para falar. Tem dias que eu saio feliz, consegui, não falei. Mas já teve uma vez, pelo menos, uma só, não sei, algumas vezes que eu digo, não vou tocar nesse assunto. E aí, de repente, eu começo a falar. E o que eu falei não foi legal. Primeiro, não edificava ninguém. E a peneira, né, tem a história da peneira. Antes de você falar alguma coisa, procure saber se é verdade. É verdade o que você vai falar dos outros? Segunda peneira. Vai fazer bem, vai edificar alguém, vai edificar o que você vai falar. E a outra peneira, veja, a terceira, tem vários, mas a minha, né, eu gostaria que falasse isso de mim. Tem gente que pensa por falar a verdade que eu posso falar. Será que tudo que é verdade eu devo falar? Segundo, vai edificar? Se fosse de mim, eu gostaria que falassem ao meu respeito? Então eu queria desafiar você a fazer todas as leituras desta semana com muita calma, refletindo e aplicando para a sua vida. Porque talvez a sua dificuldade, talvez você precise de domínio próprio, não necessariamente na língua, mas em outra área do seu viver, que domina você, que controla você, que causa algum constrangimento a você. Então, nosso tema nessa noite vai ser dominando a si mesmo. Dominando a si mesmo, uma virtude essencial na jornada cristã. Nós precisamos desse autocontrole, desse domínio. Nem tudo eu preciso dizer, nem tudo eu preciso fazer, nem tudo eu preciso decidir. É preciso que nós tenhamos uma força interior que controle o que nos vem à mente, ou no coração, ou na boca. Nós estamos trabalhando nesse texto de 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 6, que diz o seguinte: E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Veja bem, nós já recebemos, Deus já nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. A corrupção que está no mundo é fruto dos desejos humanos, e nós somos humanos. Nós temos desejos em nós. Diante de tudo isso,
Esforcem-se. Requer esforço. Nós não podemos simplesmente deixar a vida nos levar. Nós temos que nos esforçar. Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas que já nos foi dada. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, e nós já vimos a importância da fé, como a fé é fundamental na vida do cristão, como a fé é fundamental na vida do ser humano. Acrescentem à fé a excelência moral. E aí existe uma maneira diferente de viver. Nós falamos muito forte sobre isso. Não combina com o cristão algumas coisas. Não combina com os cristãos algumas falas. Não combina com os cristãos alguns comportamentos. É incoerente. Acrescentem a excelência moral. Acrescentem o conhecimento de Deus. Nós fechamos hoje pela manhã essa característica que devemos acrescentar. E nós vimos que todos nós precisamos buscar conhecer a Deus e conhecê-lo de fato. Acrescentem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, que é o nosso tema de hoje. O domínio próprio. Pedro apresenta um caminho de crescimento cristão, onde virtudes são edificadas uma sobre a outra. Essas virtudes nos levam a acrescentar outra, e assim por diante. O domínio próprio surge como um elo indispensável nessa cadeia. Não tem como a gente viver a vida cristã sem domínio próprio. Eu quero fazer uma pergunta para você agora aí. Quando falamos em domínio próprio, tem um texto bíblico que logo vem à sua mente? Sim ou não? Não? Sim. Qual é o texto que vem na sua mente? É? Muito bem, você foi longe. Você foi longe, merece um beijo da sua esposa aí, ó. Dona Lídia, dá um beijo nesse homem bonito aí, Dona Lídia. Dá um beijo nele. Ó, que coisa linda. Olha para aí. 70. Ó, que coisa linda. 52 anos de casado, não é isso? Coisa linda, beijando o homem no culto. Que coisa. Ele foi longe, ele foi no diálogo de Pedro com Jesus. Mas o que me vem à mente é esse que vocês citaram aqui, esse texto de Gálatas 5. Dá para projetar Gálatas 5? Olha, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vocês conseguem ler esse texto comigo, com as ênfases que eu dei? Consegue com a ênfase que eu dei? Vamos ler todos juntos? Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Observe que o domínio próprio não é fruto de uma escolha. Eu decidi me controlar. Não é um controle, um autocontrole. A Bíblia diz que é fruto do Espírito.
é mais do que uma força de vontade humana. É algo produzido pelo Espírito Santo em nós, para que possamos viver com firmeza em meio aos apelos da carne, que todos nós temos. Todos nós temos e vivemos nesse mundo, e nós temos os apelos da carne. E aí a gente tem vontade de, desejo de. Quando eu vi, já estava falando, quando eu vi, já estava fazendo. Como é que eu controlo isso? Como é que isso pode deixar de ser uma realidade no meu viver? Eu vou fazer um esforço sobrenatural para isso, e quando eu vejo, eu já não estou conseguindo. Esse texto de Paulo, à igreja de Gálatas, vai dizer que isso é uma ação do Espírito em mim. Logo, eu preciso de conexão. Eu preciso me vincular. Se você, não pode pegar agora, mas se você pegasse seu celular agora e abrisse aqui no Wi-Fi, vocês iam encontrar pelo menos 12 conexões. E elas estão aqui, transitando entre nós. Só da Lindóia nós temos umas 6 aqui. Mas você só vai poder ter os benefícios da conexão se você se conectar. Porque se você simplesmente abrir e descobrir que tem aí tantas conexões e não se vincular, não se conectar, você não vai navegar na internet. Mas elas estão aqui, passando sobre nós, para lá e para cá. As frequências estão sobre nós. Nós estamos sofrendo aqui um duelo com frequência. Esse microfone, por exemplo, não é o nosso melhor microfone. O nosso melhor microfone entrou uma frequência aqui agora que está atrapalhando a nossa comunicação. Mas a gente não quer aquela interferência. Nós queremos uma conexão. E essa interferência também nós não queremos. Quero saber quem é o dono desse carro. Vai demorar para chegar? Quem for o dono não vai querer se mostrar, não. É um K, Ford K. Né? Mas essas ondas que estão sobre nós, essas ondas que estão passando por aqui, elas só poderão influir se houver uma conexão. Assim como a ação do Espírito Santo em nossa vida só vai poder produzir se houver conexão. Eu quero o fruto do Espírito e quero o gomo do fruto do Espírito, que é domínio próprio. Aí eu me esforço, mas não me conecto com o Espírito Santo, vai ser difícil controlar. É preciso conexão com o Espírito Santo. Vou fazer outra pergunta para vocês. Domínio próprio. Quem na Bíblia vem à sua cabeça que teve prejuízos gravíssimos por não ter domínio próprio? Davi? Quem? Caim? Mas Sansão, já ouvi aqui mais de 10 pessoas falar Sansão. Sansão é o cara que tinha tudo para ter uma vida relevante, de sucesso, mas Sansão não teve. Por quê? Porque ele não se conectou com aquela ação direta do Espírito. Interessante que você conhece a Bíblia, sabe que Sansão é fruto de uma interferência, ou melhor, de uma intervenção de Deus. Intervenção de Deus. No Antigo Testamento, nós vamos perceber que há várias evidências de que Sansão possuía o Espírito Santo, conforme narrado no livro de Juízes. Por exemplo, Juízes 13, 25 diz assim: e o Espírito do Senhor começou a agitar
agitá-lo. A primeira menção do Espírito de Deus na vida de Sansão, ele ainda era jovem. Havia uma agitação pelo Espírito do Senhor. No versículo 6 do capítulo 14 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre ele poderosamente, de modo que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Veja, ele mata um leão, espedaça um leão, e o texto bíblico diz que foi por causa do Espírito de Deus que esteve sobre ele. Alguém falou de Davi que teve alguns prejuízos por não ter domínio próprio. Eu cheguei aqui, irmãos, sexta-feira à noite, e a gente estava aqui, o pessoal com andaime montado e o pessoal trabalhando. Interessante. E quando eles estão trabalhando aqui, eles começam a falar. Alguns falam algumas coisas boas, outros falam algumas coisas não muito boas. E eu tenho um sistema que quando a pessoa faz um movimento nesse ambiente, sem que seja a hora do movimento, eu recebo um chamado aqui, ó. E aí eu abro e eu começo a escutar a conversa que eles estão fazendo nesse lugar. Sabia disso? É um negócio interessante. Hã? Deu ruim para você? Com certeza deu. Só sei que eu estou chegando aqui, 11h30 da noite, quase meia-noite, indo para casa depois de 2 visitas. Aí, quando eu entro aqui, estão os caras lá em cima do andaime, conversando, falando umas coisas. Aí disseram assim: pastor, o senhor já viu a série... Como é o nome da série, Ricardo? A Casa de Davi, da Prime. Não é qualquer uma não, tem que ser da Prime. A Casa de Davi, porque ali tem umas coisas naquela série que eu preciso que o senhor veja, para o senhor dizer se a gente pode continuar vendo ou não. E eu comecei a ver a série A Casa de Davi. Aí tem umas coisinhas que começou. Uma das coisas que me impressionou é como Davi mata também o leão, já no 2º capítulo, 2º episódio. Mata o leão, mas a Bíblia diz que Sansão matou no poder do Espírito. Davi vai matar o leão, vai matar o urso, vai matar o gigante. Essa conexão com o Espírito Santo nos capacita, nos ferramentaliza, nos dá condição. Versículo 19, capítulo 14, diz assim: então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Não veio apenas sobre ele, mas veio poderosamente. Ele desceu a Ascalon e matou 30 homens deles, matou os inimigos. Lá na frente, e quando chegou a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele poderosamente, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e matou com ela 1000 homens, inimigos do povo de Israel. Esse camarada tinha tudo para continuar uma vida de vitórias, libertando a nação de Israel do domínio, mas por falta de domínio próprio, esse camarada daí por diante, ele passa o resto da sua vida preso, escravizado, e só no finalzinho da sua vida, a Bíblia diz que veio de novo sobre ele o Espírito Santo, e ele matou toda a liderança do povo, inclusive morrendo também. Então a gente começa a observar que a falta de domínio próprio, especialmente nas áreas da sexualidade, nas áreas de relacionamento
e na ira comprometeu o propósito, o chamado, a vocação de Sansão. Deus tinha algo mais para fazer através de Sansão, mas faltou a ele domínio próprio nessas 3 áreas: sexualidade, relacionamento e ira. Ele se envolveu repetidas vezes com mulheres filisteias, mesmo sabendo que Deus não queria isso. Ele confiou mais na sua força física do que em Deus. E aí ele começa a ser negligente espiritualmente. Quando ele revela o segredo da sua força, ele foi capturado, traído, cegado e humilhado. É interessante que nós estamos falando de domínio próprio. Essa área da sexualidade é uma área que está em alta desde o tempo de Sansão. Tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente conecta, sempre tem um apelo sexual. Nós somos seres sexuais. Nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos respostas a iniciativas que vêm de fora de nós. O homem vê, se sente atraído. A mulher escuta e recebe uma atenção diferenciada, se sente atraída. Desde os tempos de Sansão. Por isso que a indústria do consumo explora o aspecto sexual. E aí vai vender. O que a gente vai vender? Vender pão. Põe uma mulher bonita na capa. Antigamente nós tínhamos umas propagandas diferentes. Você lembra da minha voz? Não era assim? Ela continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença. Lembra disso? É Darling, até o nome ele guardou. Você vende Darling? Darling é bom. É muito bom. A voz nem tanto. Esse aí ganhou o dia, tá vendo? Então, gente, hoje a gente começa a lembrar como eram os apelos de consumo naquela época. Mas hoje tudo tem que ter uma figura bonita, musculosa, barriga de tanquinho e assim por diante. Sansão perdeu a conexão com o Espírito Santo por causa de tentações nestas áreas. Perdeu por conectar-se com relacionamentos inadequados. Os pais de Sansão disseram: filho, você não pode ficar com... Quem era a nação? Os filisteus. Não pode, mas ele vivia flertando, se relacionando, gastando-se. Chega um momento que ele fica sem controle dos seus sentimentos e aí ele explode em ira. Uma vez eu ouvi, há muito tempo atrás, a seguinte frase: quando alguém explodir em ira e viesse desculpar a você, dizendo assim, me perdoe, eu estava fora de mim, essa pessoa nunca teve em si, porque ele estava exatamente em si. Quando eu diz assim, eu perdi a cabeça, você não perdeu nada, você estava com a cabeça do jeito que é natural reagir. Me perdoe, eu estava fora de mim. Disse, não, me perdoe, eu me excedi. Me perdoe, eu fui longe demais. Eu não devia fazer. E nada de querer dar uma desculpa dizendo, eu estava fora de mim, perdi a cabeça. Não, eu reagi de maneira errada, de maneira equivocada, me perdoe por isso. Sem domínio próprio, a fé se enfraquece. Sem domínio próprio, o amor torna-se volúvel.
E eu quero, então, fazer algumas afirmações sobre o domínio próprio, que vocês vão ver ao estudar o Virtudes esta semana. Primeiro, o domínio próprio é a arte de dizer não quando todos dizem sim. É a arte de me posicionar de maneira diferente quando todo mundo está indo em uma outra direção. O domínio próprio é o exercício do controle espiritual sobre o impulso da carne. Eu louvo a Deus quando muitas vezes Deus me livra de algumas quedas. Porque, humanamente falando, a reação que eu teria naquele contexto era cair. Era falar o que não devia falar. Era ser agressivo, impaciente. Hoje pela manhã, eu tive um acesso de raiva aqui. Pastor, acesso de raiva. E só quem estava aqui sabe. Né? Ainda bem que não está aqui agora no culto. Quem viu essa cena? Uma vez alguém se trancou no banheiro lá atrás, e eu tentei tirar, e aí tentei abrir, não consegui. Gente, mas foi um reflexo assim de fugilista. Dei uma pesada. Fugilista não dá pesada. Taekwondo. E eu dei uma pesada, arrombei aquela porta. Foi um negócio extraordinário. Me senti 10 anos mais jovem. Quem testemunhou? Você estava lá? Você também? Pois é. Hoje eu quase dei uma pesada nessa porta ali da secretaria. De novo. A falta de domínio próprio. Veja, eu louvo a Deus quando eu não caio. Eu disse, eu vou arrombar essa porta. Eu disse, pastor, calma, pastor. Não, eu aceitei. Aceitei humildemente a exortação da irmã. Calma, pastor. Tá bem, eu estou calmo. Abra essa porta. Gente, o domínio próprio é esse exercício, e ele é espiritual. Ele controla os nossos impulsos carnais. E não se iluda. Todos nós temos impulsos carnais. Alguns de nós, dominados pela vaidade, queremos ser elogiados, percebidos, notados. Impulsos carnais. O domínio próprio nos dá força para resistir ao pecado, mesmo quando a cultura celebra o pecado. Nós vivemos numa sociedade onde a cultura celebra o pecado e a gente está no meio desse negócio. Eu fui assistir um jogo, já falei para vocês, e eu fiquei escandalizado naquele jogo. Só chamam palavrão. Gente, eu nunca vi abertamente todo mundo xingando o juiz, xingando a mãe do juiz, que não tem nada a ver com a história. Flamengo e Palmeiras, lá no Maracanã. Nunca fui em nenhum clube, em nenhum jogo, em nenhum campo ver um jogo. Fui naquele dia. E aí disseram assim, ó, senta do lado do Flamengo, e eu sou palmeirense, vocês sabem disso. Né? A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. E aí, no meio, ó, você vai sentar do lado do Flamengo, já começou mal. Eu sou palmeirense, e Deus é tão bom que não permitiu que o Palmeiras fizesse um gol. Nós levamos 3 do Flamengo. Porque se o Palmeiras fizesse um gol, primeira vez em um estádio, eu ia levantar no meio da torcida do Flamengo e ia celebrar. Isso foi em uma quinta-feira ou quarta-feira. Vocês, na sexta-feira, estariam aqui também celebrando. Esse homem foi um homem de Deus. Acho que foi por isso. Agora entendi por que o Palmeiras perdeu de 3-0, gente. Porque o Palmeiras não perde para time nenhum. Falando sério agora, Deus nos dá força para resistir ao pecado através do Espírito Santo, colocando em nós domínio próprio. E vou dizer um negócio, naquele jogo eu tive domínio próprio. Aí, quando o Flamengo fez o primeiro gol, todo mundo levantou, eu também levantei.
E um cara cheio de cerveja me abraçou. Domínio próprio. Falei, meu Deus, e era todos nós 4 pastores naquele lugar, todos 4 palmeirenses. Segundo gol, todo mundo de pé novamente. De novo. Interessante que nós precisamos de domínio próprio, mesmo com situações contrárias, onde todo mundo está indo numa direção, a gente escolhe ir por outra. A gente precisa dessa força de Deus, porque a gente não tem em nós mesmos. José foi rejeitado porque ele não disse sim à proposta da esposa de Potifar. E a gente já pregou sobre isso a semana passada. Ele disse não, e ele foi rejeitado, foi caluniado, foi condenado, foi para a prisão. Tito, capítulo 2, diz assim, a graça de Deus se manifestou ensinando-nos a renunciar à impiedade. É pela graça que nós aprendemos a renunciar o que não é de Deus. Impiedade aqui significa aquilo que não é de Deus, que não é ímpio. Aliás, aquilo que é ímpio, que não é pio, que não é sagrado, que não é edificante. É a graça de Deus que se manifesta, logo é dom do Espírito Santo. John Stott diz assim, a graça não apenas perdoa, mas disciplina. A graça perdoa e disciplina. Ela nos educa a viver com domínio próprio neste presente século. A graça de Deus nos ensina a vivermos assim, nesse tempo. Então eu preciso da graça de Deus, eu dependo da graça de Deus, porque ela me educa a viver com domínio próprio. Segundo destaque sobre domínio próprio que quero dar, é o equilíbrio entre a razão, emoção e ação. Tem gente que é dominado apenas pela razão, gente racionalista. Outros são dominados pela emoção, gente emotiva. Gente que é dominado pelo fazer, pelo agir, ativista. Nós vamos perceber que é preciso que haja um equilíbrio entre essas 3 situações. O domínio próprio não anula nossas emoções, mas as direciona sob a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo direciona a minha emoção. Eu não posso viver uma emoção descontrolada. Tem alguma coisa errada. Não posso. Cristo tem autoridade sobre minhas emoções. O Espírito Santo nos ensina a responder com sabedoria e não reagir por impulso. Você já foi provocado por alguém? Eu já fui. E eu vejo quando alguém vem para cima de mim com provocações. E eu me preparo, fulano está me provocando. Querendo reagir, querendo que eu reaja de maneira que eu perca a cabeça. Eu conheço alguns aqui que não podem ser provocados, porque vão cair. O cenário começa a apertar, a mostrar, o camarada começa a se enfurecer, e o outro só diz a palavrinha. O outro estoura. Perdeu o controle. Isso tem a ver com temperamento. Mas eu gosto muito de um livrinho antigo, do milênio passado. Tim LaHaye escreveu um livrinho antigo, dizendo temperamentos controlados pelo Espírito. O Espírito nos controla, nos ensina a responder com sabedoria e não reagir por impulso. Jesus no deserto responde ao diabo com equilíbrio. Jesus responde ao diabo depois de 40 dias sem comer e sem beber. Ele responde com equilíbrio. Quando a gente fica algum tempo sem comer, qualquer coisa que a gente come, a gente acha delicioso, né? Experimente passar aí 2 dias comendo só barrinha de cereal. E depois alguém te dá uma cenoura.
bem salgadinha, você celebra aquela cenoura. Que coisa gostosa! Aí você enche a barriga de cenoura. Porque cereal é difícil. Aí, depois de 40 dias, sem comer e sem beber, o diabo chega para Jesus, falando verdade. Jesus tem poder para fazer transformação da pedra em pão? Sim ou não? Sim. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, aí você vai matar a sua fome. E é o Espírito Santo que estava em Jesus, diz, e ele ajuda a responder com serenidade, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Merecia outro beijo, mas segura aí. Segura aí. Depois o neto vai te dar um beijo, depois do culto, agora não. Quando Pedro diz assim, ó, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E a sobriedade é um fruto do Espírito Santo em nós, porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós vamos responder, humanamente falando, às provocações. A mente é o campo de batalha onde o domínio próprio começa. Tudo começa na mente. Um cristão sem mente renovada é uma cidade sem muros, já dizia Martin Lloyd Jones. Uma cidade sem proteção, sem segurança pública. Assim é um cristão sem mente renovada. E toda a batalha começa na mente. Por isso que nós devemos controlar nossa maneira de pensar. Por isso que a Bíblia nos estimula a termos a mente de Cristo. Tem um discipulado aqui que a gente faz maravilhoso, a mente de Cristo. Como ter a mente de Cristo? Que haja em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. E tem um livrinho que a gente já estudou aqui, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Nós tentamos pregar essa série de mensagens, tentamos de novo fazer a leitura desse livro, porque muitos de nós precisamos saber fazer essa pergunta nos momentos mais difíceis. Será que Jesus falaria assim, reagiria assim, faria assim? Terceiro destaque sobre o domínio próprio, é que o domínio próprio é o alicerce da perseverança e do crescimento cristão. Quem não tem domínio próprio não vai perseverar na fé cristã. Quem não tem domínio próprio não vai crescer na vida cristã. Porque ele vai se esforçar e não vai conseguir, mas a Bíblia apresenta para nós um caminho. Não é um domínio próprio fruto de uma escolha, fruto de uma decisão, mas se eu quero domínio próprio, eu preciso de conexão com o Wi-Fi do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me conectar com Ele. Sem domínio próprio não há constância. E sem constância não há crescimento espiritual verdadeiro. O Espírito nos capacita a viver como atletas. Olha, o apóstolo Paulo falando sobre o atleta que vai ganhar o prêmio. Lá em Coríntios, ele vai dizer exatamente dessa conexão, desse exercício, desse estar se preparando constantemente, de ir à academia, de cumprir as normas, as determinações. O provérbio diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E a gente, às vezes, conquista tanta coisa, mas não controla o espírito. Eu conheci um homem que foi governador do estado do Paraná. Um dia eu fui na casa desse homem. Pense em um homem descontrolado. E até hoje é uma lembrança que eu tenho dele. Espumando, gritando,
esculachando. Depois olhou para mim e disse: pode vir, pastor. É difícil se aproximar de um homem desse. Melhor é o homem paciente. A santidade não é alcançada por momentos de êxtase espiritual, mas por uma vida diária. Por uma vida diária. Não por um êxtase dominical, mas por uma vida diária de domínio próprio e obediência. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo, não uma conquista humana. Na Bíblia há várias passagens que incentivam os crentes a buscar o Espírito Santo. Veja, se eu estou dizendo que você não precisa se esforçar para controlar sua reação, como é que é o nome daquilo que a gente reage assim? Nosso ímpeto, nosso temperamento. Se não é assim que o domínio próprio vai controlar a minha vida, como é que vai controlar então? Aí a Bíblia diz assim, olha, Jesus, falando sobre isso, disse: vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você precisa simplesmente pedir a Deus Pai que dê a você o Espírito Santo. Quando alguém entrega a vida a Jesus, a gente faz uma oração: sela o meu coração com o teu Espírito Santo. Deus, me dê o teu Espírito Santo. Pedi e dar-se-vos-á. Em Atos 8, recomendação apostólica: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando a gente pede, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, e Ele nos conecta, Ele nos dá a capacidade de controlar o nosso ímpeto. Paulo aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Como é que eu vou ter domínio próprio? Eu vou andar em espírito, conectado ao Espírito Santo de Deus. Eu vou trabalhar conectado com Ele. Eu vou ter uma conversa difícil, conectado com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo vai produzir em mim o domínio próprio. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente que gosta de se embriagar com vinho e com outras coisas mais. A Bíblia diz: encha-se do Espírito Santo. Tem gente que não controla. Bebida alcoólica é um problema, gente. É um problema. Muitos dos acidentes que aconteceram sexta, ontem, que hoje estão nos pronto-socorros. Pronto-socorro. Nos hospitais. Simples assim. Muda. Nos hospitais. São frutos de um sinal, de uma batida, de uma discussão, de uma embriaguez, que alguém puxa uma arma, de alguém que resolve bater em alguém, de alguém que sofre isso, sofre aquilo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas se você não tem o Espírito, vai ser difícil você controlar o vinho. Vai ser difícil controlar qualquer vício. E aí, Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Com zelo. Domínio próprio.
E eu quero finalizar, quero convidar a equipe do louvor que venha para cá, nós vamos terminar cantando, louvando ao Senhor. Existem algumas formas práticas de buscar o Espírito Santo na Bíblia. Primeira coisa, oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que controle sua maneira de pensar, de agir, de decidir e de fazer. Ore todos os dias pedindo conhecimento do Espírito Santo. Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Quando nos arrependemos dos pecados, nós mortalizamos a carne e nós permitimos que o Espírito haja em nós. Quando estamos em comunhão com os irmãos, quando estamos em comunhão uns com os outros, há poder nesta conexão. E quando nós adoramos a Deus com louvor sincero, o domínio próprio nos torna estáveis em momentos de tentação. O domínio próprio nos torna prudentes em tempos de pressão. E o domínio próprio nos torna perseverantes em tempos de provação. Essa virtude, ela vem do alto, vem do Espírito, vem sobre nós, vem de nós. Vem do Espírito para nós, não de nós. Augusto Nicodemos disse certa vez, e eu achei maravilhosa essa frase, a liberdade cristã não é a liberdade para fazer o que se quer, mas a liberdade para fazer o que se deve. Vocês são livres, não para fazer o que querem, vocês são livres para fazerem o que devem. Será que dá para a gente escolher viver essa vida de liberdade cristã?